Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Bem, vocês já perceberam que na aula de hoje vamos falar sobre essa frase, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Aqui, professora Silmara, para mais uma videoaula de História. Vamos embora! Na aula de hoje, vamos relembrar sobre essa data tão importante para a história do nosso país. 7 de setembro. Por que será que é feriado? Simplesmente para a gente poder dar um rolê, passear com os amigos? Claro que não! Por trás desse feriado tem todo um contexto histórico e eu quero dividir esse contexto histórico hoje com você. Eu aposto que você vai amar relembrar essa história para quem já sabia e quem não sabia vai amar aprender também. Aprender sobre a história do nosso país é muito importante para que possamos valorizar o nosso país, para que possamos valorizar a nossa cultura. Então, vem comigo! Vocês sabem que Portugal, naquela viagem que eles fizeram, naquela expansão marítima, eles descobriram algumas terras, dentre elas o Brasil. E isso aconteceu em 1500. E durante 300 e poucos anos, Portugal foi responsável pelo Brasil. Portugal organizou o Brasil da forma que eles acharam melhor. Como assim, professora? Portugal governou o Brasil e também ele pegou muitas riquezas do Brasil e levou lá para a terra dele, lá para Portugal. Então parece que ele escravizou o nosso país, não é mesmo? Mas vamos ver como funcionava isso. Portugal ia muito bem, tudo estava dando muito certo, o Brasil era regido por Portugal e havia um rei chamado Dom João VI. Esse rei estava aqui com a sua família, governando o nosso país. Mas tudo isso eles faziam para o bem-estar também de Portugal. Não pensavam somente no Brasil. Na verdade, pensavam bem mais em Portugal do que no Brasil. E um dia esse rei, o Dom João VI, ele precisou voltar para Portugal. Precisou deixar o Brasil. E foi nessa época que algo aconteceu. Quando ele precisou voltar para Portugal, ele deixou aqui o seu filho, Dom Pedro, que chamamos de Dom Pedro I, porque depois ele teve um filho chamado Dom Pedro II, que era neto desse rei, Dom João VI. Mas, voltando ao assunto, Dom João VI, ele voltou para Portugal. E Dom Pedro I ficou aqui no Brasil. Passaram-se alguns tempos. E sabe o que aconteceu? Dom Pedro I se apaixonou pelo Brasil. Ele começou a pensar muito no povo brasileiro, na terra brasileira. Ele começou a querer fazer coisas novas por esse país, pelo Brasil. E ele não estava pensando muito mais em Portugal. Foi aí que Dom João VI teve uma ideia. Ele pensou, preciso trazer o meu filho de volta às terras lusitanas. Terra lusitana é o mesmo que Portugal. Então, ele mandou uma carta para Leopoldina. Você sabe quem foi ela? Leopoldina era a esposa de Dom Pedro I. Então, o rei Dom João VI, pai de Dom Pedro I, mandou a carta para Leopoldina. Interessante, né? Ele não mandou a carta para o filho, mandou a carta para a nora. Eu acho que ele já sabia que a esposa poderia convencer o marido a voltar para Portugal. Então, Dom João VI, pensando nisso, ele pegou e escreveu uma carta para Leopoldina falando: olha, por favor, peça para o meu filho, Dom Pedro I, voltar para Portugal. Porém, lembram o que eu falei para vocês?
Dom Pedro I estava apaixonado pelo Brasil. Ele não queria mais fazer o que Dom João VI mandava. O seu pai falava que era para separar algumas riquezas do Brasil, quase todas, e enviar a Portugal. Mas Dom Pedro não queria mais fazer isso. Ele estava pensando em enriquecer o Brasil também, não somente a sua terra de origem, porque Dom Pedro I era português, embora tenha se apaixonado pelo Brasil, como eu acabei de falar. Então, Leopoldina, ao ler essa carta, ela resolveu pedir um conselho ao seu amigo José Bonifácio. José Bonifácio, crianças, ele foi considerado o patrono da independência do Brasil, porque ele era um conselheiro do príncipe Dom Pedro I e da princesa Leopoldina. Então, quando ela leu aquela carta, ela chegou para José Bonifácio e falou: o que eu faço agora? Dom Pedro já se apaixonou pelo Brasil. Ele não quer mais voltar para Portugal. Porém, o seu pai, Dom João VI, está falando para ele voltar. E foi aí que José Bonifácio teve uma brilhante ideia que fez toda a diferença nessa história. Olha, uma pausa. Um bom conselho pode sim salvar alguém, viu? Essa história aí que dizem que conselho, se fosse bom, vendia, isso não é verdade. Conselhos bons são muito bons para serem ouvidos e valem ouro. E aí, Leopoldina ouviu o conselho de José Bonifácio, que foi o seguinte: Leopoldina, fale para Dom Pedro proclamar a independência do Brasil, para ele cortar os laços entre Brasil e Portugal. Ou seja, a partir daquele momento que a independência fosse proclamada, Portugal não ia mais mandar no Brasil. As riquezas do Brasil não iriam mais para Portugal. E o Brasil ia ser livre disso, liberto, como uma nação que o Dom Pedro iria poder governar da forma que ele achasse mais correta. Então, a princesa Leopoldina, ela seguiu o conselho de Bonifácio, fez uma carta para o seu esposo. Dom Pedro I estava às margens do rio Ipiranga. Esse rio fica em São Paulo. Ele estava lá com seu exército quando recebeu uma carta da princesa Leopoldina. E no momento que ele leu aquela carta, ele decidiu proclamar a independência com aquele grito famoso que vocês já conhecem, já ouviram falar: independência ou morte! Ele desembaiou a espada e proclamou a independência às margens do rio Ipiranga. Ou seja, ou o povo brasileiro ficaria livre de Portugal, ou Dom Pedro entregaria sua própria vida em nome dessa causa que ele acreditava ser a correta. Isso foi muito legal, isso aconteceu em 7 de setembro de 1822. Então, foi a partir desse momento que o Brasil não ficou mais sob o domínio português e pôde começar a andar, digamos assim, com as suas próprias pernas. Por isso é tão importante proclamarmos a independência do nosso país, proclamarmos no sentido de lembrar do que aconteceu, no sentido de pensar o quanto isso foi importante para a história do nosso país, que mais de 300 anos viveu sob domínio de Portugal. E a partir daí ele foi liberto para poder fazer o que deveria ser feito como nação brasileira. Então, graças ao conselho de José Bonifácio, graças a Leopoldina que enviou aquela carta, graças à coragem de Dom Pedro I, aí aconteceu o 7 de setembro de 1822. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história, de relembrar. Eu gostei bastante. E esse hino que eu comecei cantando, quem compôs a melodia dele foi o próprio Dom Pedro I. Esse hino é o hino da independência do Brasil. E quem escreveu ele foi o poeta, quem escreveu a letra dele foi o poeta Evaristo da Veiga. Evaristo da Veiga, junto com Dom Pedro I, fizeram um hino lindíssimo e muito grande. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês na descrição, o link para que vocês possam ouvir o hino completo, tá bom? Que tem aqui no YouTube. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.